Oi, vamos falar sobre felicidade. Já parou para pensar por que às vezes parece tão complicado ser feliz? Nesta análise, a gente vai fundo na ciência por trás disso. O objetivo é entender como podemos nos tornar os verdadeiros arquitetos do nosso bem-estar. Vamos começar? Pois é, essa busca pela felicidade é algo que todo mundo compartilha, né? Mas muitas vezes parece que a gente está sempre errando o alvo. É uma pergunta que, no fundo, a maioria das pessoas já se fez. E a resposta, olha, talvez não esteja onde a gente imagina. E aqui vem a parte que pode surpreender. A solução não é simplesmente pensar positivo. O segredo, na verdade, está em como gerenciamos nosso recurso mais precioso, a nossa atenção. Onde a gente coloca o nosso foco acaba definindo o que a gente sente. Então, para começar, vamos ter que redefinir o que é felicidade. Segundo as pesquisas mais recentes, felicidade não é um sentimento único, estático. É, na verdade, um equilíbrio bem delicado entre duas coisas super importantes. E essa é a fórmula. Felicidade é a soma de prazer com propósito. Pensa assim, é tanto aquele momento gostoso com os amigos, quanto a satisfação de trabalhar num projeto que faz sentido. Um não funciona de verdade sem o outro para que a experiência seja completa, sabe? E esse slide ilustra perfeitamente os dois extremos. De um lado, a gente tem o Mig, que vive para curtição, para festa. Do outro, a Lisa, que é totalmente focada no trabalho, nas metas e quase nunca relaxa. Mas qual é a verdade? A felicidade de verdade mora no meio termo. O Mig precisa de um pouco mais de propósito, para que o prazer não fique vazio. E a Lisa? Ela precisa de mais diversão, para que o propósito dela não vire um fardo pesado demais. É tudo sobre equilíbrio. Ok, legal. Mas como a gente encontra esse equilíbrio no dia a dia, na prática? Bom, a resposta está em como usamos o nosso recurso mais valioso e, olha, super limitado, a nossa atenção. O nosso cérebro funciona com dois sistemas. O sistema 2 é o nosso piloto consciente, aquele que pensa, que analisa, que toma as decisões difíceis. Mas é o sistema 1, o famoso piloto automático que está no comando na maior parte do tempo. Ele toma decisões rápidas, instintivas e molda a nossa vida sem a gente nem perceber. E aqui está o pulo do gato. A nossa experiência de vida não é exatamente o que acontece com a gente, mas sim aquilo em que a gente escolhe focar. E esse recurso, a atenção, não é infinito. Pelo contrário. Esse exemplo é simplesmente sensacional. Imagina só, radiologistas super treinados, focados em achar algo específico, não conseguiram ver um gorila na imagem. Isso mostra o poder e o perigo do nosso foco ser tão seletivo. Agora que entendemos isso, vamos ver como esse nosso piloto automático, que é tão útil para tanta coisa, também cria umas armadilhas mentais que nos atrapalham na busca pela felicidade. Basicamente, existem 3 vieses, 3 atalhos mentais que nos enganam direto. O primeiro é a ilusão de foco. É quando a gente dá uma importância exagerada para aquilo em que estamos pensando no momento. O segundo é o viés de projeção. Sabe quando a gente acha que no futuro vamos nos sentir exatamente como nos sentimos agora? Então, isso quase nunca é verdade, mas nosso cérebro insiste em acreditar. E por último, uma que é fascinante, a regra do pico-fim. A nossa memória de uma experiência não guarda o filme todo não. Ela se lembra basicamente de 2 coisas, do momento mais intenso, o pico, e de como tudo terminou. O resto se perde. E esse exemplo aqui é a prova viva da regra do pico-fim em ação. Foram 81 minutos de música perfeita, mas, na memória das pessoas, tudo foi arruinado por causa de um simples alarme de celular no finalzinho. É como se a memória da experiência inteira fosse sequestrada por aquele único momento ruim. Certo. Se a nossa própria mente nos engana com essa facilidade toda, qual é a solução? Não é pensar mais, nem se esforçar mais. A saída é projetar o nosso ambiente de forma inteligente para guiar o nosso piloto automático na direção certa. É hora de se tornar um arquiteto da felicidade. É exatamente isso. Em vez de sermos passageiros, sabe, à mercê dos nossos vieses e impulsos, podemos assumir o controle do design da nossa vida. Com pequenas mudanças, bem pensadas, no nosso ambiente e nas nossas rotinas, a gente consegue construir uma vida mais feliz. E aqui tem um guia prático para colocar isso em ação. Vamos pegar um objetivo bem comum, ler mais. A gente pode usar os estímulos, espalhando livros pela casa. Pode mudar os padrões, colocando um site de livros como página inicial do navegador. E usar as normas sociais a nosso favor, entrando num clube do livro. Desse jeito, a leitura vira algo quase automático, sem precisar de força de vontade. E, para a gente fechar, fica aqui essa pergunta. Ela é simples, mas muito poderosa. A questão não é fazer uma revolução gigantesca na vida, mas sim um pequeno ajuste de design. Pense aí,
Qual padrão, qual coisa automática do dia a dia pode ser mudada amanhã para guiar o piloto automático em direção a mais prazer e propósito?